Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação, na Santa Palavra de Deus. E nós vamos meditar hoje na Carta de Atos dos Apóstolos, capítulo número 3, dos versículos 19 em diante. Mas nós vamos fazer a leitura da mensagem inteira, porque faz parte do contexto. Amém? O título da mensagem é A Cura de um Coxo, o discurso de Pedro no templo, capítulo número 3, que diz o seguinte: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, e de Isaque, e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este na presença de todos vós esta perfeita saúde. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor.
e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas desde Samuel, todos quantos depois falaram também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmão, vamos já passar direto para a meditação das referências, né? Para que nós possamos dar conta de fechar, né? O capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, hoje em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. O capítulo 3, versículo 19, está escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, né? Então, a mensagem do versículo inteira é esta: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Ou seja, irmãos, essa recomendação, né? Esta recomendação que Pedro fez aqui naquela noite, né? Naquele dia, né? Na verdade não era noite, era dia, né? Porque era de manhã. Isso aconteceu na parte da manhã, né? A partir das 9 horas da manhã. Então, de modo que a recomendação de todo pregador, né? Da santa palavra de Deus, né? Principalmente do pastor da igreja, né? Nós chamamos de a hora do apelo, né? Então, a hora do apelo, irmão, ela dá-se sempre no final do culto, no encerramento do culto, né? Os cultos evangélicos, de acordo com a recomendação do Senhor, para que haja ordem e decência, né? Eles são aproximadamente 2 horas de culto, né? De 1h30 até 2h30, dependendo do que estiver acontecendo naquela noite, ou naquele dia, ou naquela tarde, naquele culto, naquela igreja, né? Mas, no geral, são 2 horas de culto, né? De 2 a 2h30 no máximo. No geral, as igrejas evangélicas, elas abrem as portas a partir das 19 horas, né? 19 horas já começa, e o encerramento dá-se-á no máximo até 9h30, né? Então são 2h30 de culto, né? Então no final do culto, né? Após o culto estar correndo, quando vamos fazer já a oração da fé, né? Que é a última oração que nós fazemos na igreja, né? Então daí nós fazemos o apelo, né? E nesta hora, o apelo é exatamente convidando as pessoas, né, que estão na igreja, que ainda não são crentes, né, a aceitarem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? A pessoa ouviu a palavra, recebeu de bom grado, teve um perfeito entendimento, aí nós fazemos o apelo. Quem quer aceitar Jesus naquela noite, né? E aí aqueles que quiserem levantem a mão, né? Aí levanta a mão e vem à frente, né? 1, 2, 3, quantos tiverem, né? E também os desviados para reconciliar, né?
E na hora que os irmãos, as pessoas que vêm à frente para aceitarem Jesus, nós fazemos uma oração, né? A oração do arrependimento com aquele pecador, com aquela pecadora que está aceitando Jesus naquela noite, né? E a recomendação é esta, né? Que todo pregador na hora do apelo, né, para os irmãos e as irmãs que vieram à frente, né, a recomendação é essa aqui, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, né? Então a gente usa, né? A gente usa o efeito dessas palavras, ainda que falando com palavras diferentes, né? Porque nós estamos na igreja junto com os irmãos, né? Então a gente acrescenta mais palavras, mais coisas, né? Mais longo o apelo que nós fazemos com os irmãos, a oração após o apelo para aqueles que aceitaram a Jesus. Mas o objetivo principal é este, é o arrependimento dos pecados, né? Como João Batista clamava ao povo no deserto e dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus, né? Arrepender de quê? Arrepender dos pecados que foram cometidos até aquele dia, né? Até aquele dia, a pessoa arrepender de todos os pecados que cometeu. Ali, essa oração, nesta oração, a gente faz a oração, os irmãos nos acompanham com a gente, pedindo o perdão dos pecados, pedindo a remissão dos pecados, aceitando a Jesus e prometendo a partir daquele dia ser um crente fiel em Jesus Cristo, né? E membro daquela igreja do qual a pessoa aceitou Jesus naquela igreja, né? Ele aceita Jesus, né? Recebe o perdão, né? E vai se preparar para o batismo, né? No dia a dia ali, sem pressa, sem preocupação, ouvindo a palavra, sendo lapidado pela palavra de Deus que nos purifica de todo o pecado, né? E Pedro fez esse apelo àqueles 3.000 que aceitaram a Jesus naquela noite, né? Arrependei-vos e convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, né? Para que sejam apagados os vossos pecados. Porque sem o arrependimento, irmãos, não há perdão dos pecados, viu, tá? Então, os irmãos que não sabem, que não têm conhecimento, se não houver um perfeito arrependimento de coração, das velhas práticas, né, que a pessoa viveu até aquele dia, não havendo arrependimento, também não há perdão. Não havendo perdão, também não há salvação. É assim, é simples assim que as nossas vidas, né, o aceitar Jesus resume nessas 3 atitudes de um homem, né? O arrependimento dos pecados, né, para que seja perdoado, né? Aí ele recebe o perdão, né, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, orando juntamente com o pastor, né? O Senhor Jesus diz que a palavra de dois, confirmada por 2 ou 3, né? A palavra testemunhada por 2 ou 3 é justificada no céu, né? Principalmente esta palavra de arrependimento, né? Quando há sinceridade no coração, né? No cumprimento, né, da justiça e do juízo, né? Então, de modo que é coisa linda, é coisa maravilhosa o arrependimento do homem pecador, né? Quando ele arrepende, né, pede perdão, o pastor ora junto, ele não precisa se humilhar na presença da igreja para falar das coisas que ele fez. A oração, ela é abrangente, né? Ela é abrangente a todo tipo de pecado. O pastor faz com a pessoa de forma simples, de forma singela, né? Quanto mais simples, mais humilde for, mais recebe a graça do Senhor, né? E envie ele a Jesus Cristo, que já dante vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração. De tudo, restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio, porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser, né? E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada. É simples assim, irmãos. É simples assim. Glória a Deus, aleluia, Jesus, né?
Louvado seja Deus. E aí, irmãos, nas referências, né? Arrependei-vos e convertei-vos, né? Deus determinou que abençoará o seu povo com o derramamento do Espírito Santo, sob as condições prévias de arrependimento. Isto é, de se desviarem do pecado e da geração perversa ao seu redor. E se converterem, voltar-se para Deus, ouvir tudo quanto Cristo, o profeta, lhes diz. Versos 22 e 23. E sempre progredir na obediência sincera a Cristo. Confira nos versos capítulo 2, versículo 38 a 41. Capítulo 5, versículo 29 ao 32. Tempo do refrigério, né? No decurso de toda a presente era, até a volta de Cristo, Deus enviará tempos de refrigério, isto é, o derramamento do Espírito Santo a todos aqueles que se arrependerem e se converterem. Embora tempos perigosos venham perto do fim desta era, acompanhada da apostasia da fé. Confira em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Deus ainda promete enviar reavivamento e tempos de refrigério aos fiéis. A presença de Cristo, a bênção espiritual, milagres e derramamento do Espírito Santo virão sobre os remanescentes que fielmente o buscarem e vencerem o mundo, a carne e o domínio de Satanás. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Confira no capítulo 26, versículo 18. 3:21. Tempos da restauração. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Qual convém? Envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração. Restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Vamos voltar ao 19, para poder nós fazermos 19, 20, 21 e 22, né? De forma direta, para que os irmãos, para ajudar o entendimento dos irmãos de maneira bem clara e bem transparente. Porque sem arrependimento não há perdão. E se não houver perdão, não há salvação. É necessário que haja primeiramente arrependimento. Depois do arrependimento vem o perdão. Depois do perdão vem a salvação. Né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Glória a Deus, aleluia, Jesus. No decurso de toda a presente era, até a volta de Cristo, Deus enviará tempo de refrigério, isto é, derramamento do Espírito Santo
a todos aqueles que se arrependerem e se converterem, embora tempos perigosos venham perto do fim desta era, acompanhada da apostasia da fé. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Deus ainda promete enviar reavivamento e tempos de refrigério aos fiéis. A presença de Cristo, a bênção espiritual, milagres e derramamento do Espírito Santo virão sobre os remanescentes que fielmente o buscarem e vencerem o mundo, a carne e o domínio de Satanás. Confira no verso 26, no capítulo 26, versículo 18. Tempos da restauração. Os tempos da restauração de tudo, é uma referência ao tempo da volta de Cristo para debelar a iniquidade e estabelecer o reino de Deus na terra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Livre de todo o pecado. No fim, todas as coisas cuja restauração foi prometida no Antigo Testamento serão restauradas. Confira em Zacarias, capítulo 12, versículo 14. Lucas, capítulo 1, versículos 32 ao 33. Cristo redimirá ou renovará a totalidade da natureza. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E reinará pessoalmente na terra. Ver em Apocalipse, capítulo 20, versículo 21. Note que não serão os seres humanos da terra, mas Cristo, com os seus exércitos celestiais, que realizará o triunfo de Deus e do seu reino. Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Capítulo 19, versículo 11 ao 21. Repito, Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 ao 21. Um profeta, e o Senhor teu Deus levantará dentre vós, do meio de vós, um profeta assim como eu. A ele ouvireis. A predição de Moisés, em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 17 e 18. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu. Foi uma profecia a respeito de Jesus Cristo. De que maneira foi Jesus semelhante a Moisés? Primeiro, Moisés foi ungido pelo Espírito. Números, capítulo 11, versículo 17. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus na pregação do Evangelho. Lucas, capítulo 4, versículo 18 ao 19. Segundo, Deus usou Moisés para introduzir a antiga aliança. Jesus introduziu a nova aliança. Terceiro, Moisés conduziu Israel, tirando-o do Egito para o Sinai, e estabeleceu o pacto de seu relacionamento com Deus. Cristo redimiu seu povo do pecado e da escravidão de Satanás. E estabeleceu um novo e vivo pacto com Deus, por meio do qual seu povo pudesse entrar na sua própria presença. Quarto, Moisés, nas leis do Antigo Testamento, referiu-se ao sacrifício de cordeiros para prover em figura
a redenção. O próprio Cristo tornou-se o Cordeiro de Deus para prover salvação a todos quantos o aceitarem. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Moisés conduziu o povo à lei, mostrando-lhe a sua obrigação em cumprir seus estatutos para ter a bênção divina. Cristo chamava o povo a si mesmo e ao Espírito Santo como a maneira de Deus cumprir a sua vontade. E dos fiéis receberam a bênção divina e a vida eterna. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Atos capítulo 3, versículos 26. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos pegar o 25. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Esse pacto de Deus com Abraão, já disse aos irmãos, está lá em Gênesis 12, né? Quando o Senhor chamou Abraão, né, Deus fez essa promessa para Abraão, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus falou com Abraão, né, e fez para ele essa promessa maravilhosa, né? Deus, está escrito assim lá em Gênesis 12, Deus chama Abrão e lhe faz promessas, né? Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12. Deus fez essa promessa para Abraão, né? E aqui está a confirmação. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, né? Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Nessa época, quando Deus falou com Abraão e prometeu isso para ele, né? Deus mostrou para ele o que ele deveria fazer para poder receber, né? Abraão não chamava Abraão, Abraão chamava Abrão, né? Aqui está falando Abraão, mas se vocês forem lá em Gênesis 12, vocês vão confirmar que lá Abraão chama Abrão. E Deus só mudou o nome de Abrão para Abraão depois de algum tempo que Abraão foi provado e mostrou que estava preparado para cumprir rigorosamente todas as determinações das quais o Senhor colocou nas mãos dele, né? Obedecendo às leis, os estatutos, os mandamentos, ali diretamente, o pacto de Deus com Abraão, né? Porque as leis, os estatutos, os mandamentos, né, vieram 430 anos depois que vieram as leis, os estatutos, os mandamentos, dados por Moisés. Mas lá atrás com Abraão, 430 anos antes, né, foi o pacto de Deus com Abraão. Deus apareceu a Abraão, falou com Abraão, né? Foi curto, não foi pouca coisa, não foi muita coisa não. A conversa foi pequena, né? Só que abrangente a tudo. A tudo. Né? Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus, o seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Né? Ou seja, após Deus ter ressuscitado Jesus, ele exatamente
foi apresentado primeiramente aos seus, ressuscitado, né, para que ficasse confirmado após a morte de cruz, a condenação injusta e a morte de cruz, ter sido ressuscitado, para que ficasse firmado, né, ali todas as determinações, a implantação, né, as ordens, determinações do qual o Senhor passou para nós, né, passou para nós através dos apóstolos, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Desviar-se a cada um das vossas maldades, né? Foi recomendado. Pedro volta a enfatizar que crer em Cristo e receber o Espírito Santo depende de renunciarmos ao pecado e separar-nos da iniquidade. Ver em Atos capítulo 2, versículo 38 ao 40, notas. Atos capítulo 3, versículo 19, nota. Atos capítulo 8, versículo 21, nota. Na mensagem apostólica original. Toda a bênção prometida, requerida, santidade. Amém, irmãos? Santidade é essa, irmãos, da qual a palavra de Deus afirma, né, que sem a santidade, sem a santificação, a palavra escrita, literalmente escrita dessa forma, sem a santificação, ninguém verá a Deus. É necessário santificação de corpo, alma e espírito. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Somente através da santificação de corpo, alma e espírito. Essa conversa que Jesus só quer o coração é balela, é conversa fiada, é mentira de Satanás, é enganação de Satanás na boca de quem profere dessa maneira. Deus só quer o coração. Não, a santidade é de corpo, alma e espírito. Porque a palavra de Deus afirma que o Espírito Santo não habita no corpo sujeito ao pecado. Então, para ver Deus, para encontrar com Deus, para estar com Deus, para receber Deus, é necessária a santificação. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?